Pessoal, agora eu quero saber se estão ouvindo, por favor. Agora está ok. Então vamos agora tá, vamos lá, vamos começar. Lá. Boa noite, internet espectadores do Discutindo Atualidades. Boa noite. Como sempre, estava dizendo aqui, o meu grande amigo Fábio Duval, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, é formado em Direito pela PUC de Porto Alegre e é mestre e doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, pelo UNB. Exatamente. Meu amigo, de novo, desculpa, estava sem aqui, tinha esquecido de conectar os cabos, acontece, né? Até a Globo falha no ao vivo. Exatamente, não tem problema. Meu amigo, boa noite. Boa noite, professor Léo, é um prazer estar no Discutindo Atualidades, conversando com vocês, internet espectadores. Nós temos uma pauta aqui, bom, o professor Léo é meu grande amigo, eu estou muito feliz e muito honrado de estar estreando aqui no Discutindo Atualidades, espero que seja convidado outras vezes. Com certeza, meu vamos ver como é que vamos sair hoje no debate, se eu não falar muita bobagem, mas temos uma pauta aí, guerra na Síria, e depois o universo é infinito de temas que a gente pode agregar a esse. Meu amigo, quer dizer que é uma honra te ter aqui no Discutindo Atualidades. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou, além de ser teu amigo, sou teu fã, né, cara? Sabe, não, então... eu sou teu. Obrigado. Meu amigo, antes de qualquer coisa, eu queria pedir pro pessoal que está vendo que curta a nossa página, que compartilhe o nosso programa para que atinja outras pessoas. Esse é um programa muito importante. A guerra da Síria é um assunto, né, bastante relevante no momento atual. Tem muita gente que acredita que daí possa sair uma terceira guerra mundial, né? Nós temos grandes potências envolvidas. Então, compartilha aí, dá a curtida na nossa página. E eu gostaria de dar um crédito especial a um grande amigo meu, né? O meu aluno Matheus Cogo Mendes, lá do Riachuelo de Santa Maria, que foi o cara que fez as logos, né? A logo do Discutindo Atualidades. Inclusive, eu vou mostrar para vocês agora, nós mandamos fazer uma caneca do programa, né? Estamos aqui com ela, mas vou mostrar agora na câmera maior, mas eu queria passar ali o e-mail e o contato do Matheus para quem tiver interessado em fazer logos ou ter uma marca para sua empresa. Pô, o cara é fera mesmo. O cara é muito bom. O cara é bom mesmo, valeu. Então, vou deixar que depois eu coloco mais, mas quem for assistir o vídeo depois coloca pause ali e vai ver direitinho, claro, tranquilo, os dados dele. Bom, deixa eu mostrar então a caneca, estamos estreando aqui, Fábio. Vamos fazer um brinde aqui. Bem, meu amigo, deixa eu disponibilizar o WhatsApp aqui pro pessoal. Nós temos na Síria um conflito que se arrasta desde 2011. Esse conflito começou lá na Primavera Árabe, as manifestações em Dara, se eu não me engano, e aquilo foi ganhando uma proporção, e o Bashar al-Assad já teve na marca do pênalti, e ele acabou sendo salvo pelos seus aliados. E aí, quando a gente olha para aquela situação, a gente tem uma configuração assim. Nós temos ali curdos que lutam contra o Estado Islâmico, agora já o Estado Islâmico enfraquecido, mas ainda presente, que pretendem o seu território. Nós temos ali o exército da Síria Livre, ou Sírio Livre, que é os rebeldes moderados, em tese, que são apoiados pelos Estados Unidos. Mas também nós temos um grupo que luta em parceria, que é a Rede Al-Nusra, que seria a Al-Qaeda na Síria. Al-Qaeda da Síria. Nós temos também ali o próprio governo sírio, que é do Bashar al-Assad, da família Assad, que está há mais de 50 anos. Ele está desde 2000, se não me engano. E tem o pai dele, Hafez al-Assad. Que já estava há muito mais tempo. Dá quase 60 anos agora, sim, de poder. Sim. Nós temos ali o Irã, aliado da Síria. Nós temos ali o Hezbollah, que é um grupo do sul do Líbano, que é xiita também, que apoia. Ele tem uma conexão ali, mais, claro, com o Bashar al-Assad, que é alauíta, que é um tipo de xiita. E o Irã também, por ser xiita. Claro. Em oposição, nós temos do outro lado a Rússia, que é o grande potência que apoia o Assad. Do outro lado, apoiando os rebeldes, Estados Unidos e União Europeia, que a partir do Trump começa a ter uma intervenção mais significativa. E nós temos um caos generalizado. Quase 500 mil de mortos, milhões de pessoas que migraram para fora. Milhões de migrações internas na própria Síria, maior parte da população, cerca de 80%, vivendo abaixo da linha da pobreza. Ou seja, existe na tua concepção alguma possibilidade de resolução para esse conflito a médio, curto prazo? Esse conflito ele remonta a um passado mais ou menos longínquo, né, que nós podemos tratar sobre o Oriente Médio, colocar sobre o Oriente Médio. Bom,
vamos pegar desde da Idade Média, aí, 600 anos de dominação do Império Turco-Otomano. Depois acaba o Império Turco-Otomano. Antes do Império Turco-Otomano acabar, ao fim da Primeira Guerra Mundial, faz-se o pacto Sykes-Picot, e se divide o Oriente Médio entre França e Inglaterra. Exatamente. Né? Eles criam países pequenos e onde tem maiorias xiitas ou sunitas, e opostamente o governo é da etnia menor. Ou seja, né, eu coloco lá onde tem uma população sunita, eu coloco um governo xiita. Né? É o caso da Síria, por exemplo. Né? E no Iraque o oposto. E no Iraque o oposto. Claro, aí nos anos 40 acontece a ascensão do Baas, na Síria e no Iraque, que é um partido nacionalista laico que tinha o Hafez al-Assad no poder lá na Síria e o Saddam Hussein no Iraque. Então essa região é conturbada ali. A região do Iraque foi domínio inglês, né? E a Síria ali com o Líbano domínio francês, né? Tudo dividido antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, né? E depois, claro, a partir dos anos 40, ao fim da Segunda Guerra Mundial, depois de décadas de mandato francês e britânico sobre aquela região, né, ocorreram as independências gradativamente, e esse partido Baas, que é um partido nacionalista árabe, pan-arabista, né, que remonta aquele movimento dos anos 50, do Nasser, do pan-arabismo, a ideia de formar uma nação árabe em todo o norte da África e Oriente Médio. Ele nacionalizou o Canal de Suez, né? Exatamente, nacionalizou o Canal de Suez, né? Ele era o governante do Egito, e, enfim, dali nasce um movimento laico de governo desses países, com populações, em grande medida, islâmicas, não só islâmicas. É bom lembrar que os árabes são um povo, não é uma religião. Claro. Os árabes vão do norte da África ali até o Oriente Médio, até o Iraque e a Síria. Depois a gente tem os persas, que são os iranianos, e para baixo até a Arábia Saudita. Ali é o território árabe. Desde 1917 tinha a Declaração Balfour, que previa a criação do Estado de Israel, que é outro pepino que tem na região. Os ingleses prometeram, e ficou aquela promessa que foi efetivada no pós-Segunda Guerra. Então, no momento em que estão ocorrendo as independências, está ocorrendo a criação do Estado de Israel. Exato. E é ali que começa grande parte da odisseia contemporânea do Oriente Médio. Então a gente tem que lembrar que essas regiões foram regiões colonizadas, né, durante muito tempo. Sim. E o que me parece é que hoje em dia, vamos dar um salto até o momento contemporâneo, hoje em dia ali é um cenário muito parecido com o que ocorria na Guerra Fria. Uma disputa entre grandes potências num território da periferia. E nesse caso, da periferia mais conturbada do mundo, né, que é aquela região do Oriente Médio ali, entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Aquele pedaço de terra ali é realmente né, complicado. É o berço das 3 religiões monoteístas do planeta Terra. E todas elas têm a cidade de Jerusalém como sagrada. Exatamente. Né? E aí chega o Trump e me faz, né, o que faz. Então, enfim, essa é uma região conturbada e que me parece que as grandes potências hoje, elas buscam recolonizar esses estados, né? Principalmente a gente vê a França se envolvendo num ataque, coisa que não era muito do feitio da França, e o Macron muda toda a sua política, se aproxima do Trump, e ele junto com a Theresa May do Reino Unido, os 3 vão lá e fazem esse último ataque, né, em Duma. Abrupto, sem Abrupto. E aí a disputa das grandes potências ocorre nesse cenário. Exato. Né? Então, e outra coisa que é muito evidente ali, 2 coisas muito evidentes, economicamente relevantes, que é o petróleo, o ouro negro lavado a sangue, como eu digo, né, porque é lavado a sangue mesmo, e também, né, além
do petróleo, a gente tem ali um grande mercado para armas. Claro. Né? Porque toda vez que eu tenho uma guerra na periferia, a gente olha na televisão, nas filmagens, etc. Os caras usam Uzi, os caras usam Kalashnikov, respectivamente uma metralhadora feita em Israel, outra metralhadora feita na Rússia, por exemplo. Né? Então o mercado de armas, mercado de financiamento de armas para grupos rebeldes, etc., mexe com contrabandista, traficante de arma, né? E mexe com estados inteiros que continuam fabricando. Então os contrabandistas de armas, que é um dos 3 maiores crimes transnacionais, eles operam quase livremente, porque interessa às grandes potências ter um intermediário que faça o trabalho sujo. Sim. Ou seja, que chegue lá para o grupo de oposição ao Assad ou para o próprio Assad e diga, estão aqui as armas para vocês continuarem se matando. Claro. É bem isso. Meu amigo, tem pergunta já. Ah, é? Eu quero dizer que nós temos uma audiência muito grande, tanto aqui em Pelotas quanto em Santa Maria. Que legal! Santa Maria, um abraço. Pelotas, estamos aqui. Queria mandar um abraço especial para os meus alunos do curso Riachuelo de Santa Maria, para os meus alunos do curso Fleming de Pelotas, para os meus alunos da Escola Mário Quintana e para os teus alunos da UFPEL. Da UFPEL, exatamente. Né? O pessoal lá, tomara que esteja assistindo, porque isso vai cair na prova. Uma pergunta da Elisa lá do Riachuelo. O que dizem os americanos e os russos sobre a guerra da Síria? E qual a situação da Síria antes da guerra? O que motivou o conflito? Tá, perfeito. Bom, a situação atual, vamos para a primeira parte da pergunta. A gente tem ali uma disputa muito clara entre Estados Unidos e Rússia. Né? Então é quase um revival da Guerra Fria. É, bem isso mesmo. Só que ainda numa fase em que os meios de solução pacífica de controvérsias não foram esgotados. Então, assim, a gente tem um ataque ilegal. A gente tem um ataque ilegal dos Estados Unidos, França e Reino Unido. Vamos lembrar que nos Estados Unidos o Congresso estava fechado e no Reino Unido o Parlamento estava fechado. Inclusive, foram 2 órgãos do Executivo. Exatamente. Claro. Né? Houve reclamações intensas, né, dos veículos de comunicação, da sociedade, etc. Sobre a legitimidade. Exato, sobre a legitimidade do ataque. Muito parecido com o ataque de 2003 no Iraque. Né? Que é vizinho da Síria, por acaso. Né? Enfim, e é da invasão do Iraque que nasce o Estado Islâmico também, como uma reação à invasão americana do Iraque. Né? Estado Islâmico do Iraque e da Síria, o nome completo. Né? Depois ficou Estado Islâmico. Então a gente tem essa conjunção de forças ali. Mas ainda que os Estados Unidos tenham atacado e jogado 113, me parece que foram mísseis, os russos disseram que interceptaram 70 e tantos. Né? Em primeiro lugar, a gente tem ali uma questão de equilíbrio de poder. Né? Uma questão, teoricamente, em relações internacionais, a gente fala de equilíbrio de poder. Nesse caso, é um equilíbrio de poder global sendo exercido no cenário regional. Ou seja, tem do equilíbrio de poder que existe dentro da Síria, depende do equilíbrio de poder que existe entre Estados Unidos e Rússia. Né? Por exemplo, a vitória do Bashar al-Assad é uma vitória russa. A vitória da oposição dos rebeldes sírios ao governo do Assad é uma vitória dos ocidentais, digamos assim. Então o mundo está clivado novamente. E ainda temos a China, que ainda tem uma postura tímida em relação ao conflito. Ela apoia o Assad, mas não tanto como o Irã e a Síria, né? Claro. Então, ali a gente tem esse elemento de equilíbrio de poder que é bastante importante, né? E, claro, como eu falei, toda essa questão econômica da guerra. Claro. E também a intervenção de Israel, que é o braço dos Estados Unidos e do Ocidente naquela região. Claro. Então, há uma fronteira de conflito ali, que é a grande fronteira do conflito no mundo. Sim. Né? Se na Segunda Guerra Mundial foi o leste europeu que foi partilhado,
se pós Primeira Guerra Mundial foi o território árabe, se no Congresso de Berlim foi o território africano, agora me parece que volta, né, essa fronteira dos conflitos armados volta para uma região em que o conflito é constante, né? Sabe, Fábio, que eu tô escrevendo meu TCC em Relações Internacionais lá da Unicinos, né? E eu trabalho pouco com essa questão. Por exemplo, na minha opinião, tem uma questão geopolítica muito forte ali. Sim. Por exemplo, tem um geopolítico que escreveu e viveu nos Estados Unidos, que é o Nicholas Spykman. Sim. Que acreditava que tinha uma região no mundo que era a principal. Sim. Que ele chamava de Rimland. Rimland. E essa Rimland pega ali um pouco da Europa Oriental, Sim. o Oriente Médio, né, e vai até a Ásia, a Central, tal, perto do que ele chamaria ali de Mediterrâneo Asiático. E eu tenho uma opinião particular em relação a isso, que é o que eu tenho trabalhado no meu TCC, é que durante muito tempo os Estados Unidos organizou a sua geopolítica na Guerra Fria de acordo com essa teoria. Ou seja, tentar afastar os seus inimigos do Rimland, para que ele, através de alianças, tivesse presença. Olha como os Estados Unidos se preocupa com a presença russa na Ucrânia, com a presença russa na Síria, que são todos parte do Rimland. Exatamente. Ou seja, que seria a capacidade que a Rússia tem de saída para o Mar Mediterrâneo ou para o Mar Negro. Sim. Ou seja, se a Rússia saísse fora da Ucrânia, se a Rússia perdesse sua base de Tartus ali na Síria, ela não teria acesso a esses mares. Sim. Ou seja, então a questão geopolítica é bastante presente. Não, claro. E, por exemplo, se a gente pega o Hatzel, outro geopolítico, Sim. ele falava do hinterland, lá do território que seria o território do centro do mundo, que é a Eurásia. Sim. Quem dominasse a Eurásia dominava o mundo. E a Rússia é metade da Eurásia, né? Exato. Ou pelo 1/3 da Eurásia. Vamos botar a Rússia, China e o resto, né? Sim, claro. Então é muito significativa essa presença. E outra coisa, da Síria, colocando a China no jogo, por que a Síria apoia os russos? É do Cáucaso, no sul da Rússia, perto do Mar Negro, da onde sai grande parte do gás e do petróleo que vai para a China por oleoduto e gasoduto, que passa pela Turquia e passa pela Síria. Ou pela possibilidade de escoamento que existe na Síria. Sim. Porque, né, enfim, se eu tiver o domínio daquela região, eu tenho o domínio de parte do mar Mediterrâneo ali, enfim, da saída debaixo dos estreitos lá do Bósforo e Dardanelos. Enfim, mas então tem essa questão geopolítica extremamente importante que é a base desse debate, né? É a base desse debate. E aí esses oleodutos e gasodutos, eles vão servir para alimentar a China, na verdade. Claro. Que tem dois... Voltamos, pessoal. Voltamos. Tava comentando aqui, recebemos um telefonema do Facebook, já audiência demais, eles querem saber o que é isso aí. O que é isso aí? Podia ser alguma coisa terrorista, querendo passar adiante, né? Pessoal, vou pedir que vocês, por favor, compartilhem de novo, tá? Que quem não curtiu a nossa página, curta, porque estávamos na transmissão, é a primeira vez, nunca tinha acontecido isso, deu uma travada aqui no programa e tivemos que reiniciar. Mas, Fábio, voltando. Então nós estamos falando da questão geopolítica da região ali, o Rimland, né, o Heartland, o Mackinnon. O Heartland, Então nós temos ali uma região importante. E a presença russa ali incomoda os Estados Unidos. Sim. Né? E ao mesmo tempo a Rússia se assusta de que possa perder. Por que ela lutou com residentes na Ucrânia? Por que ela não abriu mão da Crimeia? Sim. Né? Ou seja, porque ela precisa fazer... A gente tinha comentado uma vez, num outro programa que nós participamos, que a Rússia tem pouquíssimas saídas para o mar. Sim. Ela tem Sebastopol no extremo oeste. O Vladivostok, lá no Mar do Japão, né? O Ártico, que é praticamente impraticável. Só com um navio daqueles que quebra gelo. Isso, e depois Tartus
Na época a União Soviética já tinha tido planos, a guerra do Afeganistão era uma forma de chegar até o Índico, né? Claro, exato. E o Afeganistão sempre foi muito complicado, né? Porque é um estado tampão criado entre o Império Russo e o Império Inglês para segurar o rojão que os russos em 79 decidem invadir, né? Sim, claro. E aí os americanos armam os talibãs, que depois acabam sendo os inimigos, né? Essa coisa dos inimigos, ela transita, né? Fazendo um parênteses aqui sobre Saddam Hussein, eu tinha um professor que contava que uma vez viu um trabalho em que uma jornalista fazia um apanhado jornalístico de como Saddam Hussein era tratado dentro dos Estados Unidos pela mídia. Então era lá ao tempo da guerra Irã-Iraque, era o general Saddam Hussein, o presidente Saddam Hussein. Depois, né, de 91 virou o genocida, o ditador Saddam Hussein. Então as coisas oscilam. Depende do lado. Os Estados Unidos, isso aqui é importante que o pessoal que está nos assistindo faça esse exercício, essa reflexão. Os Estados Unidos, eles têm um discurso pronto de defesa da democracia, só que o pessoal tem que se dar conta que isso é quando interessa. Claro. Por exemplo, um dos maiores aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio é a Arábia Saudita. De democracia não tem absolutamente nada. E de defesa e de violação de direitos humanos tem tudo. Exatamente. Tem tudo. Exatamente. E essas questões religiosas no Oriente Médio, elas têm uma relevância muito significativa, mas quando as questões econômicas entram em choque, muitas vezes, o exemplo que eu vou dar, foi um dos que mais me chocou recentemente, a aproximação, talvez uma redução da hostilidade, não sei se uma aproximação, talvez o termo correto seria uma redução das hostilidades, uma cooperação entre Israel e Arábia Saudita por causa do Irã, contrário ao Irã. Exatamente. Porque a Arábia Saudita representa o grande líder dos sunitas, né? O arabismo vem de lá e tudo mais. E o Irã é o grande líder dos xiitas no mundo muçulmano. Exatamente, então ali, e essa questão da Arábia Saudita é realmente significativa na região, porque ali nos Emirados eu tenho tem-se um espaço fértil para um estabelecimento das grandes potências ali em Israel, fazendo um L contra o Irã, principalmente, e todas as infiltrações do Irã, com o Hezbollah, ou Hezbollah, né, dentro da Síria e do Líbano. O Hezbollah hoje está lutando na Síria e apoiado pelo Irã, muito para não levar o combate para o Líbano, né, porque as famílias dos caras moram no Líbano. Né, então deixa o combate de fora, né? E uma outra coisa ligada ao Emmanuel Macron é que a França está se aproximando da Arábia Saudita. Inclusive foi fundado um Louvre, né, num dos Emirados, agora não me lembro qual, mas o Macron foi lá, né, e foi na Arábia Saudita, e se não me engano também na Arábia Saudita fundou um Louvre. Tem postos avançados do Louvre nesses locais, né, e o que é estranho o soft power, né? É o soft power, exato. E a França conta muito com o soft power, é o que ela tem. O Reino Unido tem mais, né, porque tem uma tradição histórica de mídia, também, né? O idioma e a BBC, né? Claro. E a BBC, então a BBC tem uma credibilidade como órgão de imprensa internacional e é controlada pelo Estado inglês, né? Então a gente tem ali, britânico na verdade, né? Então a gente tem ali uma grande força. Então a França se aproxima da Arábia Saudita, né? É impensável mesmo a França, dita o berço do iluminismo, fazer uma aliança com um Estado né, que é guiado pela Sharia, claro, que é a lei islâmica. Meu amigo, eu tenho uma pergunta sobre o Emmanuel Macron para ti. Esse eu tô... O Macron, ele se apresentou na eleição como uma alternativa necessária para que a Marine Le Pen não chegasse à presidência da França. Ele, no início, logo que ele foi eleito, ele apresentou um discurso, né, que aparentemente se apresentava como oposição ao Donald Trump. Sim. Né? Quando o Donald Trump saiu do Acordo de Paris,
ele fez um pronunciamento para os cidadãos norte-americanos que eram defensores do meio ambiente que fossem para a França e tal. O que te parece esse Macron agora dizendo que tem provas para bombardear a Síria? O que te parece a postura francesa? A gente teve aqui no Discutindo Atualidades, há umas semanas atrás, o Rodrigo Duque Estrada, que fez um documentário sobre o Saara. Claro, meu colega lá, é professor lá no abraço, Federal Rodrigo. Também, aí, Rodrigão. Que ele fala que a França tem uma ação, né, de apoio ao Marrocos, por exemplo, na ocupação do Saara. Sim. E essa política do Macron mais agressiva, uma tentativa da França aí de que seria? Como é que tu enxerga o Macron na política internacional hoje? Eu acredito que para a gente analisar o Macron, a gente tem que analisar a França dentro da Europa. Porque é o típico, o que o Macron faz é a mesma coisa que o Trump faz, que é a típica tentativa de se legitimar internamente por meio da criação de um inimigo externo. Essa é clássica, essa é clara. E por que isso? Porque com essa aproximação do Macron com o Trump e com esse envolvimento da França na guerra da Síria, a França pode ganhar uma projeção maior dentro da União Europeia, uma vez que o Reino Unido e a Alemanha, que eram as duas principais potências da União Europeia, têm problemas. Primeiro, o Reino Unido vai sair da União Europeia em 2019, né, é o prazo para se encerrarem os acordos, né, de transição do Reino Unido, né? E a Alemanha, ela tem um problema sério. A Angela Merkel tem um governo esfacelado, né? O Partido Democrata Cristão, que é o partido dela, não tem maioria dentro do próprio governo. Então ela tem que administrar as questões externas. Então se abriu um vácuo de poder para o Macron tentar exercer e projetar a França. Ele é um cara, um sujeito ambicioso, primeira coisa. Ele foi ministro do anterior presidente francês, o socialista François Hollande, e no final do governo ele apresentou um dossiê contra o Hollande, à época que ia se candidatar, né, à presidência da França. Então já dá para se ver que é uma cobra que se cria, né, perto de quem ela quer dar o bote. Depois ele faz um discurso de bom moço, centro-direita, digamos assim, razoável nas suas decisões, etc. Ele, enfim, vira o presidente francês em cima desse discurso do bom moço, da centro-direita, de uma equação entre a Marine Le Pen, né, e o Partido Socialista francês, que perdeu força. Sim, né, perdeu força por causa do Hollande. Né, então, apareceu como clara alternativa. Foi a mesma coisa que aconteceu com a eleição do Jacques Chirac. Né, que as pessoas não foram votar no candidato do Partido Socialista, lá no início dos anos 2000, e votaram, e para o segundo turno foi o Jacques Chirac e o Jean-Marie Le Pen, que era o pai da Marine Le Pen, né, foram os dois para a eleição no segundo turno, e toda a esquerda, toda a rive gauche francesa foi com o Chirac. Né? Enfim, porque tiveram que apoiar. Mesma coisa aconteceu agora com o Macron. Foi uma coisa muito parecida. E ele fez esse discurso. E aí, depois de ter sentado o pau no Trump, ele vai lá e se abraça no Trump, numa tentativa clara de, primeiro, dar uma guinada conservadora no governo francês, né, e imprevisível, da mesma forma que o Trump, e para aproveitar esse estímulo, né, e essa aliança com os Estados Unidos dentro da OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, e dentro da política europeia. Me parece que é isso. Além do que, e aí é especulação minha, né, para fazer o que ele fez, que foi muito grave, me esqueci de mencionar isso, quem deu o motivo para a invasão da Síria foi o governo francês, né? Foi o governo francês que o Macron anunciou que tinha provas
irrefutáveis de que havia armas químicas na Síria. A OPAC, Organização para a Proscrição das Armas Químicas, ia entrar na Síria no outro dia. Durante a noite, a Theresa May, do Reino Unido, o Trump, dos Estados Unidos, ambos com o Parlamento e o Congresso respectivamente fechados, e o Macron fizeram uma intervenção sem apoio nem aprovação do Conselho de Segurança da ONU, o que seria legítimo, daria legitimidade à invasão. Não, foram lá e fizeram uma invasão. Esse custo político que o Macron vai ter, provavelmente deve ter sido financiado pelas grandes empreiteiras francesas que vão recolonizar e reconstruir a Síria quando o conflito terminar. As almas das criancinhas que foram para o céu, explodidas lá por mísseis, essas não vão voltar. Exatamente. Sabe que essa postura do Macron, ela é uma postura que enganou muita gente. Eu, inclusive, fui um pouco naquela onda quando ele estava se colocando em oposição. Inclusive eu segui o perfil dele nas redes sociais. Sim. Ele faz seguido transmissões. Eu comecei a achar um pouco estranho a mudança, a guinada que ele deu. Meu amigo, nós temos algumas perguntas aqui. Claro, vamos lá. E a pergunta do João Francisco: e a situação da União Europeia? Qual lado provavelmente iria perder na questão da saída da Inglaterra, né? Sim. E aí ele acrescenta, da Rússia e os seus recursos, a Rússia e os seus recursos de um lado, né, tem poder de barganha, e os Estados Unidos, né, do outro com o seu. Como é que ficaria esse balanço de poder assim, na tua opinião? E queria te dizer que o meu amigo, teu primo Rodrigo Duval, tá mandando um abração. Ô, Rodrigo, e aí, tudo bem? E aí, como é que tu percebe, eu sei que muda um pouco o foco do nosso debate, mas como é que tu está percebendo essa saída do Reino Unido da União Europeia, e se isso poderia tirar da Inglaterra, principalmente, né, do Reino Unido, um poder nas relações internacionais? Tá. Eu tive a oportunidade de morar quase 2 termos acadêmicos ingleses lá quando eu estava fazendo meu doutorado, que eu fiz um doutorado de sanduíche na Inglaterra, eu fiquei um tempo lá. Bom, enfim, nessa época eu pude ver a população inglesa, como é que ela pensava. A população era muito dividida. Tu via revista de pub, porque os pubs às vezes têm uma revista de bairro, coisa assim, tinha propaganda, do lado de propaganda de hambúrguer e de cerveja, tinha propaganda pela saída do Reino Unido da União Europeia. Então, parte da população do interior inglês, que não vê muita vantagem ali comparativa em ser parte da União Europeia, principalmente porque nunca aderiram à política monetária unificada europeia, não adotaram o euro, né? Então nunca tiveram tão dentro da União Europeia, já entraram mais tarde, eles entram em 73. Isso. Né? Entram em 73 no processo todo de integração europeia. A União Europeia teve que ceder muito dos seus princípios. Claro. A coisa começou em 56 e só foram entrar em 73. Porque uma série de exigências, a Inglaterra, né? O Reino Unido como um todo, é uma ilha. Isso já faz deles algo diferente do que a Europa continental. Né? Tanto que o Napoleão não conseguiu invadir exatamente a Inglaterra, né? E perdeu lá em Waterloo, né? Uma batalha naval. Ou seja, os ingleses eram muito bons, sempre foram. O Império Inglês se expandiu por isso de navio, né? Inclusive os piratas, né, que atuaram contra os espanhóis lá no tempo do Império Espanhol. Mas enfim, voltando à questão do Brexit, né? Grande parte da população inglesa, acompanhando essa tendência do Reino Unido de não se integrar à Europa continental de uma maneira geral, já via isso. As populações de Londres e de cidades maiores, mais cosmopolitas, tinham uma opinião contrária. São grandes contingentes populacionais nas cidades grandes inglesas. Né? E esses contingentes populacionais votaram maciçamente pela manutenção do Reino Unido na União Europeia. Bom, enfim, o plebiscito foi ali uma diferença de 2 ou 3%, se não me engano, né? Ou seja, uma diferença mínima, né? Ganhou pela saída e agora tem todo um processo, né? De
institucionalmente sair da União Europeia, porque o Reino Unido anunciou, mas ainda não está fora, né? Ainda não deixou efetivamente a União Europeia, porque eles não vão simplesmente cessar todos os tratados que tem com a União, com o resto da União Europeia, com o resto dos países europeus. Eles vão acoplar isso a novos tratados que vão suceder a outros tratados anteriores. Enfim, esse é um problema que a Theresa May está tendo que lançar muita... Theresa May, a primeira-ministra britânica, está tendo que lançar muita atenção sobre, né? Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante é o separatismo do Reino Unido. Dentro do Reino Unido. Por quê? Porque a Escócia não quer sair da União Europeia. E teve plebiscito na Escócia com a mesma margem 2 vezes, e quase que a Escócia deixa o Reino Unido, né, e passa a ser um país independente, né, e que tem o apoio da União Europeia para servir de exemplo, né, de que sair da União Europeia pode gerar até o esfacelamento do próprio Estado. Então é uma questão bem complicada essa do Brexit, né? Ainda vai dar muito pano para manga, né? E eu acredito que ainda vai ter outros plebiscitos e outros referendos no que diz respeito aos acordos. Principalmente, e essa é uma das questões que mais preocupava os ingleses do interior, a gente via isso, as pessoas conversando no pub, né, no interior da Inglaterra, a grande preocupação deles era o trânsito livre de pessoas. Esse é o grande problema. Sim. Por quê? Porque o maior problema mundial hoje são as migrações internacionais. Exatamente. É o tópico da agenda internacional por excelência hoje, é a migração internacional. Né? Tanto as causadas por conflitos, as causadas por migração econômica, os refugiados, e até os migrantes ambientais, né? Os chamados refugiados ambientais, que cada vez mais vão se criar, com processos de desertificação, sim, inundação, claro. Enfim, os estados, aqueles insulares pequenos, São Tomé, aliás, São Cristóvão e Neves, por exemplo, né, Martinica, tudo isso vai ficar embaixo da água, claro, quando as calotas polares forem se derretendo. E o aquecimento global não se sabe se é gerado pelo homem ou não gerado pelo homem, né? Se é antropogênico ou não, ele é meio irreversível. Claro, né? Sim. Não tem mais como... o processo passa por inércia, né? Se não houver uma retração desse processo, e eu acho muito difícil haver uma retração da economia do carbono, já que a gente está vendo que os conflitos armados continuam na terra do petróleo, né, e do gás natural, enfim, né, então a gente tem muito pano para manga aí. Com certeza, e tu sabe que esse papo, tanto da questão, né, da guerra da Síria, quanto dos migrantes, ele gera... Eu já gostaria de te fazer um convite, Fábio, para um próximo programa a gente tratar sobre os migrantes. Vamos, claro, boa. Na semana que vem o Luciano Ribeiro, meu amigo, professor do IF, do KVG, sim, ele vem aqui, nós vamos falar sobre esse assunto, mas eu queria fazer um especial contigo. Tá, boa, show de bola. Meu amigo, temos várias perguntas aqui. Vamos lá. Queria passar a pergunta de um aluno meu, queria mandar um abraço para ele, José Henrique Cedrez, né, tá dizendo aqui que sempre foi um parceirão, né, dizendo que tá gostando muito do programa. Ele pergunta assim, ó: há risco da guerra da Síria caminhar para uma nova guerra do Vietnã, ou as grandes potências não teriam interesse ou condições de iniciar um conflito direto em grande escala entre elas? Ou seja, a guerra da Síria poderia ser uma grande derrota para uma grande potência, ou o que o pessoal mais tem medo, ela poderia caminhar para uma terceira guerra mundial, na tua opinião? Eu acredito que uma terceira guerra mundial é precipitado. É precipitado falar de uma terceira guerra mundial, porque as potências, não houve o que se esperava que poderia gerar uma terceira guerra mundial, seria a posição da Rússia em relação ao ataque americano em Duma, né, há poucos meses atrás, né? Essa resposta russa que era a grande incógnita. Se os russos iam atacar, iam jogar bombas, ou iam simplesmente interceptar os mísseis e procurar uma saída institucional. Eles procuraram essa saída institucional, eles foram para a OPAC ontem ou hoje, né? E
demonstraram lá com testemunhas sírias que o ataque foi forjado, né? O ataque químico que deu origem a toda essa invasão, na verdade, foi a filmagem de pessoas intoxicadas, né? O Léo até que me falou agora. Da poeira e das explosões normais, não químicas. Sim, não químicas. Então, aí a gente vê por que o Macron me parece ter virado um grande canalha. Né? Porque foi ele que disse, olha, eu tenho provas irrefutáveis. Claro. Não deixou a OPAC entrar. Tem um caso muito semelhante que aconteceu no início da guerra do Iraque. Da mesma forma, a Organização para a Proscrição de Armas Químicas foi a primeira motivação da guerra no Iraque, foi a utilização de armas químicas. A OPAC ia entrar no Iraque. Da mesma forma. Os americanos fizeram sair da OPAC, e eu falo dos Estados Unidos como uma grande potência que tinha interesses, né? Não tenho absolutamente nada contra o povo americano, inclusive adoro, né? Várias coisas que eles produziram, a música é ótima, né? Adoro um hambúrguer e um cachorro quente que eles melhoraram, mas enfim, os Estados Unidos como Estado, como potência, né? É outra coisa, a gente está analisando aqui politicamente, né? Então, essa posição dos Estados Unidos... Pô, agora me perdi até. Não, da questão das potências poder gerar uma terceira guerra mundial. Não, é precipitado porque o custo político ia ser muito alto. O custo político ia ser muito alto. Agora, então a incógnita era a resposta da Rússia. Eles foram na OPAC para resolver essa situação. Eu estava falando do José Maurício Bustani, que era o embaixador brasileiro na OPAC, que foi retirado pelos Estados Unidos. Lembrei que eu estava falando dos Estados Unidos, e aí comecei a justificar porque que eu estou falando mal deles. Porque eles fizeram força para o José Maurício Bustani, que era o embaixador brasileiro na OPAC, sair. Ele saiu meses antes da guerra do Iraque, né? Da invasão do Iraque, na verdade. Né? E não deixaram a OPAC entrar. A OPAC foi entrar depois, e quando ela entrou depois, ela constatou que não tinha arma química. Aí eles passaram para a defesa da democracia e direitos humanos. Né? Sendo que democracia é um processo, tem que se construir. Não vai chegar de fora e dizer assim, vocês vão virar uma democracia aí. Né? Cheio de gente se matando dentro do Iraque, porque tem uma disputa de poder ali entre xiitas, sunitas e curdos, né? Impressionante. E os Estados Unidos colocou no governo aquela velha história do Gladstone, né? Dividir para dominar, que já vem lá de Roma, né? Enfim, divide e impera, né? Maquiavel falava sobre isso. O Maquiavel também, enfim, né? É uma estratégia comum. Então botaram um governo curdo, de maioria curda, para governar os xiitas e os sunitas, né? Então, bom, a raiva gerada a partir daí, né, é fonte dessas explosões. Mas eu acho difícil falar de uma terceira guerra mundial. Essas guerras vão ficar na periferia porque a resposta da Rússia foi uma resposta institucional. Foi uma resposta de levar para a OPAC a discussão, né, apresentar provas e buscar se legitimar perante a comunidade internacional, o direito internacional. Vamos lembrar que a barra da Rússia anda meio feia, né? O Putin tem mania de entrar no país dos outros e matar espião, né? Enfim, então foi lá e procurou uma saída institucional, né? O que deslegitima o ataque dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido. Então, eu acredito que o Putin seja um político estratégico, né, ex-KGB, mafioso também, mas extremamente estratégico. O Trump botou os pés pelas mãos ele foi lá e fez uma jogada de xadrez que para mim vai ser não um cheque, mas ele vai derrubar, né, uns dois bispos do Trump, né, nessa história. Porque provavelmente a França, a Inglaterra e os Estados Unidos vão contestar essas fontes da Síria e da Rússia. Aí vai ficar no jogo de informações. Vai ficar no jogo de informações e vai passar para a esfera diplomática. Claro, exatamente. Por isso que eu acho que não foram esgotadas todas as possibilidades de negociação em cima da Síria. Não digo dentro da Síria. Dentro da Síria não tem negociação. Mas eu digo da intervenção das grandes potências na Síria. Claro. É
essas guerras na periferia, como foi o Vietnã, que eu acho que podem ser, o Iraque e a Síria, podem ser um escoadouro de recursos humanos e militares dos Estados Unidos? Pode. Claro. O Iraque já foi. Sim. O Iraque gerou uma perda de legitimidade do Obama, por exemplo, depois que o Obama tinha prometido, ganhou o Nobel da Paz por antecipação, dizendo que ia tirar as tropas do Iraque. Né? Aquilo que foi ridículo, um prêmio Nobel por antecipação. Ele ganhou em 2009 e tirou as tropas em 2011. Exato. 2 anos antes. 2 anos antes ganhou um Nobel da Paz, mas aí perdeu. E enfim, né, é um grande custo político, né, fazer uma guerra mundial. É muito melhor fazer a guerra na periferia, apoiar as partes em confronto, vender armas, deixar grande parte das populações se matarem com essas armas, né, que é assim que o Ocidente e as grandes potências pensam no resto do mundo. E também, né, Fábio, com o armamento que existe hoje, uma guerra mundial seria apocalíptica. Exatamente. Por isso que eu digo que o custo é muito grande. Claro. Porque imagina o Trump jogar uma bomba nuclear em Moscou. Claro. Né? O Putin vai estar num bunker, ele não vai ser atingido. Claro. Né? Mas ele vai devolver o favor. Imagina, né, em New Orleans, no meio do carnaval, caindo uma bomba lá e matando todo mundo, em Nova York. Enfim, né, uma chacina. Aí começa o que, desde os anos 60, em 1962, quando se fez o Tratado de Não Proliferação Nuclear, depois da crise dos mísseis de Cuba, né, quando quase houve uma terceira guerra mundial, também uma guerra nuclear, se cunhou uma expressão chamada MAD, que em inglês quer dizer louco, mas que também as iniciais diziam Mutual Assured Destruction, ou seja, destruição mutuamente assegurada. Ou seja, ia todo mundo pelos ares se saísse uma guerra mundial. Então, desde então, o controle sobre as armas nucleares se dá por meio da Conferência para o Desarmamento, que é uma conferência permanente em que tem assento ali as potências nucleares do mundo. Né? Algumas negam que tem armas nucleares, né? Como é o caso de Israel, sim, que é claro, né? O Irã não se sabe, Paquistão e Índia se sabe, mas eles não... Até que ponto eles têm até que ponto, quantidade não se sabe. A China tem, a Rússia tem, França, Reino Unido, Estados Unidos... Todo mundo tem, né? Então, se começa uma guerra dessas, é a destruição total. E eu sempre falo para os meus alunos de Direito Internacional, a guerra é uma das instituições mais altamente reguladas do sistema internacional. Por uma questão simples. Se eu não tiver acordos que digam quando é que uma guerra termine, que sanções eu estabeleço para os outros, as guerras só seriam de aniquilação. Eu teria que matar todo mundo. E por que eu vou matar todo mundo se eu posso cobrar indenizações e ganhar a guerra? Então, a guerra é uma instituição internacional, é parte do jogo a guerra. Né? Então, mesmo que hoje ela seja ilegal em vários aspectos, mas o que é ilegal nem sempre é o que representa as condutas. O Clausewitz dizia a política por outros meios. É a política por outros meios, ela faz parte da história. Exato, ela faz parte da história, ela move a história, né? Ela move a história, enfim, mas existe um cálculo na guerra também. Um cálculo se a guerra é vencível ou não, um cálculo do que se busca na guerra ou não, mas dificilmente, não sei o que sai da cabeça do Trump, é claro, mas dificilmente alguém vai meter os pés pelas mãos errar tão brutalmente ao ponto de começar uma guerra nessas proporções. Meu amigo, eu quero mandar aqui um abraço pro meu colega lá do curso Riachuelo de Santa Maria, o Guilherme Suna. Um abração pra ti, meu amigo. Um abração pro Ramon Martins, meu aluno. Um abraço pro meu amigo Marco Antônio, que esteve aqui semana passada, que tá te mandando uma pergunta. Boa. Ó, esses tempos falei em interesses do Ocidente na guerra da Síria. E o senso comum vinha questionar sobre as armas químicas, etc. Acreditando nas versões oficiais, queria saber o que tu acha sobre, o que tu vê de dificuldades em dialogar e mostrar o que tem por trás dos conflitos diante das crenças
de muitos quanto às versões ocidentais, ou seja, o que tem por trás da versão ocidental, o que tem por trás do discurso do Macron, por exemplo, o que tem por trás do discurso do Trump, o que esses caras estão querendo dizer, e eu tenho uma opinião em relação a isso, como nós estamos falando aqui, as questões econômicas e geopolíticas. Aquilo que tu falou da tentativa da França de ocupar um lugar, né, que estaria ficando vago na Europa. Exato. Até porque a Alemanha, por mais que a Alemanha seja poderosa economicamente, tem-se muito medo que a Alemanha seja poderosa em outras áreas. Exatamente, exato. Então, tipo, o que tu pensa em relação a isso? Quais são o que vem por trás do discurso oficial? Ali, primeiro lugar, gás natural, petróleo, geopoliticamente uma região muito importante. Então todo mundo tem interesse em cima. Como eu falei aqui, os interesses, no fim das contas, além de geopolíticos, eles são movidos por interesses também econômicos. Tá? E ali, claramente, além das grandes indústrias do petróleo, que têm interesses evidentes ali, e é por isso que a Arábia Saudita não briga com os Estados Unidos, porque é o grande comprador de petróleo deles, né, é quem sustenta aqueles regimes, né, de uma família soberana, um reinado, né, ainda em pleno século XXI, né, ou vários reinados, o pior é isso, né? Enfim, então essa posição geopolítica e a questão energética é o primeiro ponto. Em segundo lugar, as armas. As armas, como eu falei aqui também, contrabando de armas, comércio de armas. Tu indicaria O Senhor das Armas, o filme? Muito. O Senhor das Armas é um filme ótimo e verdadeiro, assim, é exatamente aquilo. O Hotel Ruanda também, né? Vários filmes bem interessantes. Um Fio de Esperança, documentário, né? Do Rodrigo Duque Estrada e do Renato Costa. Enfim, vários filmes interessantes. Mas, além das armas, do petróleo e da questão geopolítica, a gente tem toda a questão da reconstrução desses locais. E aí é onde vão entrar as grandes empreiteiras. Onde vão entrar as grandes empreiteiras francesas, inglesas, americanas. Né? Porque depois da destruição e depois de se botar um governo aliado, se vencerem o lado do Assad ou se vencer o lado dos ocidentais, o futuro da Síria vai ser bem diferente. Né? Mas se vencerem os ocidentais, eles vão botar um governo títere lá, né? E vão levar o quê? O American Way of Life para lá. Né? Shopping Center, McDonald's, tudo, né? Tudo aquilo que representa o estilo de vida americano, que é o que move todo mundo, no final das contas, a levar essas intervenções militares adiante. Né? Então, há razões estatais e há razões por trás de quem financia campanhas eleitorais. É uma coisa muito parecida em todos os lugares do mundo. Isso acontece no Brasil, acontece na França também. Né? Não vamos pensar que o Brasil também... Tá bom, desmantelaram a República Brasileira, há uma promiscuidade intensa entre os três poderes, mas isso também acontece em outros lugares, de empreiteiras financiarem campanhas, etc. Então, me parecem que esses 5 elementos são os elementos que explicam as razões por trás de um discurso que é muito seletivo, esse discurso de direitos humanos, né? Quando interessa, da Arábia Saudita não se fala, dos Emirados Árabes Unidos não se fala, né? Não se fala nem da China, que a produção industrial hoje está toda no Sudeste Asiático e na China, naquela meia-lua do Sudeste Asiático. Então, trabalho quase escravo. Trabalho escravo. E enfim. Né? Mas também é uma coisa interessante na China, que a China é previsível, né? Porque os chineses fazem planos não de 5 anos, os chineses fazem planos de 50 anos. Né? E o atual presidente do Partido Comunista Chinês, agora me fugiu o nome dele, o Xi Jinping. Xi Jinping. O Xi Jinping, que é o chefe do Partido Comunista e chefe de Estado da China, ele criou uma maneira agora de se perpetuar no poder diante das possibilidades de eleição dentro do partido ilimitadamente.
né, para ser chefe de Estado. Então eles provavelmente vão levar um plano de longo prazo, como fez o Deng Xiaoping no passado, como fez o Mao Tse Tung. Né? Então são planos de 50 anos. Então há uma previsibilidade maior. Sim. Um outro ator que era relativamente previsível eram os Estados Unidos. Então as grandes potências eram previsíveis. Só que com as ações do Donald Trump, o cenário ficou confuso. Claro. O cenário ficou absolutamente confuso porque levou a que essas grandes potências tivessem grandes potências militares, né? Economicamente, hoje a Rússia não é uma grande potência, mas militarmente Claro. ela tem muita arma, né? Dá Então é uma grande potência nesse sentido. Tem muita energia, coisas assim. Claro, tem que lidar com o Estado soviético desmantelado, com divisões étnicas, Estado soviético, desculpa, Estado russo, com divisões Tá parecido, étnicas, né? então está parecido. Está parecido, tendo um KGB na presidência, é muito parecido, Claro, né, não, com a e Guerra até Fria. a estrutura, E a estrutura só que com a diferença que, ao invés de fazer reverências às estátuas do Marx e do Lenin, né, ele Putin. faz referência ao Putin e à mãe Rússia. A mãe Rússia, claro. Aquela lá da Catarina, Sim. né, enfim. Ele conhece o mecanismo, né, Fábio? Ele conhece, ele fez sabe, parte. ele fez parte do mecanismo, ele sabe como é que é, e ele sabe levantar essa E ele postura sabe de herói que o russo precisa. Claro, exato, ele sabe usar esse discurso, ele sabe quando aplicar esse discurso, Isso. porque ele soube o momento certo. A gente vive no mundo hoje, nós falávamos no programa passado, eu, Marco e eu, um momento de escalada de pensamentos e de defesa de discursos extremistas. Pá, isso é um grande problema contemporâneo também, né? Exato. E ele sabe quando é necessário o discurso nacionalista de restauração de um orgulho que a Rússia havia perdido após o final da União Soviética, talvez. E depois de ter passado por um fiasco que foi o governo do Boris Yeltsin, Sim. né, que era uma piada. Claro. Né, que era uma piada. Mas, enfim, a Rússia sempre teve governos autoritários. A história da Rússia é uma história de governos autoritários. Então, nenhum povo se adapta tão rapidamente a um governo não autoritário, quando tem uma tradição de governos autoritários. A gente tem uma crise muito grande na Rússia social, né, que é, em função da depauperação da Rússia, uma crise de alcoolismo intensa, né, porque as pessoas bebem muita vodka lá, e os homens estão morrendo cada vez mais novos. Tem até, quem quiser ir morar na Rússia, tem políticas de migração para a Rússia para se casar com mulheres russas, para continuar a Rússia tendo gente. Porque é impressionante, quando a gente olha as guerras napoleônicas e a Segunda Guerra Mundial, a gente vê. E hoje, a população da Rússia é sempre a mesma. É sempre a mesma. Impressionante. E Talvez outra, até menor. E desde o Napoleão até a Segunda Guerra Mundial, todo mundo perde a guerra na Rússia. Na Rússia, exatamente. Na Rússia. Ah, não, ali é o buraco mais Ali embaixo. é que tem que lutar contra milhares de soldados russos e contra o frio, né? E contra que é um grande... quilômetros e mais quilômetros. Quilômetros e mais quilômetros Tu que não ganha acabam terreno. mais. Ganha terreno, e aí as populações fazem a mesma coisa, queimam tudo e vão embora. O né? Napoleão chegou a Moscou. E aí É? os russos botaram fogo na capital. Botaram fogo na capital, Queria mandar um abração pro meu amigo Luciano Ribeiro, que tá ligado na gente aqui. E tem uma pergunta bem legal, Fábio, pra gente encerrar, porque infelizmente nosso tempo tá acabando. Dá que pena. Eu queria. Vou comentar também qual o interesse da Turquia na guerra da Síria e o do Irã, especificamente. Tá. Eu só vou começar fazer uma rápida introdução. vai lá. Que é o seguinte: a Turquia, ela tem gosto de usar esses termos, um mini Putin, Sim. que é o Erdogan. Sim, Recep Tayyip Erdogan. Esse cara, ele fica como Putin, é presidente, primeiro-ministro, primeiro-ministro, e ele fica se revezando, ele está sempre na esfera de poder. E em 2016 houve uma tentativa de golpe para tirar ele do poder, um golpe militar que ele conseguiu evitar com o apoio da população e tudo mais. Esse cara, ele tem uma aliança muito grande com os Estados Unidos já há algum tempo. A Rússia sempre foi aliada dos Estados Unidos. Só que é o seguinte... A Turquia. Só que é o seguinte, ele iniciou o governo dele com um discurso um pouco mais a favor dos religiosos. E aí depois, quando ele sentiu que esse discurso estava afastando ele do Ocidente, ele mudou o foco. Então há, por exemplo, algumas informações que é muito difícil
quando tem governos centralizadores, as informações que saem são informações controladas, né? Mas há informações que poderia ter envolvimento, a tentativa de golpe lá poderia estar relacionada com a questão da religião, porque existe uma expansão no mundo muçulmano, né, de ideias que favoreçam governos associados à religião, coisa que já não existe desde a década de 20, quando o Mustafa Kemal Atatürk acabou com o califado. Bom, só que os Estados Unidos, na guerra da Síria, apoiam os rebeldes e apoiam os curdos, porque os curdos, eles são contrários ao Estado Islâmico, que é uma das populações que mais sofreu ali. E aí a Turquia tem uma questão com os curdos, porque os curdos, eles não têm um Estado. E eles vivem entre a Síria, o Iraque e a Turquia, nessa tríplice fronteira, em outras regiões também, mas ali principalmente. Sim. E o que vai acontecer depois que o Estado Islâmico for vencido, esses curdos todos armados? Então a postura da Turquia, eu queria que tu analisasse, ela é um pouco nesse sentido, né? E o Irã, na minha opinião, é um Estado que em 2015 fez um acordo para controlar o seu programa nuclear, para poder ter mais poder nas relações internacionais, para poder ter menos sanções e tudo mais. E o Irã é uma liderança significativa do mundo muçulmano xiita, principalmente. Claro. E é uma forma de consolidar o seu poder na região. Então, se tu puder analisar essas duas, a pergunta do meu amigo Guilherme Kirsten. Um abração, meu amigo. E aí, valeu, Guilherme. Eu acho que o professor Léo, vou chamar de Léo, meu amigo Léo, já falou o ponto principal, né? A questão da Turquia são os curdos, né? Porque essa guerra gerou o empoderamento dos curdos, né? E também uma possibilidade maior de trânsito ali dos curdos entre aquelas três fronteiras, e inclusive no Irã ali, né, um pedaço também do Kurdistão. E aí vem essa ideia, os curdos empoderados, eles vão ter mais legitimidade, principalmente com os aliados da Turquia, se eventualmente vencerem a guerra. Ele vai ter mais legitimidade para clamar por um Kurdistão, que é o Estado curdo que eles reclamam que existe ali, né, um enclave entre a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã. Né? Então ali seria o Kurdistão. O Kurdistão é um Estado que não existe. A maior parte dele estaria dentro da Turquia. Né? Então esse interesse, e havendo uma guerra na Síria, a possibilidade de migração também dos curdos civis, não os que pegaram em armas, mas os civis, eles vão todos para a Turquia, ou vão para o Iraque, ou vão para o Irã, porque no Iraque e na Síria, no Iraque, no norte do Iraque, para onde eles podiam fugir, tem Estado Islâmico. Sim. Né? E, enfim, né, podem fugir para o Irã, mas é mais perto ir para a fronteira da Turquia, né, onde existe uma maior concentração de curdos. E o Irã tem o interesse, obviamente, de proteger o governo do Bashar al-Assad, né, que é o Irã é aliado deles porque, bom, enfim, ele é xiita, em primeiro lugar. Essa é a conexão. E o governo é uma maioria sunita, né? Claro. Então isso é sempre importante saber, desde aquela, né, partição lá do Estado. Só que o Irã, ele funciona através de um grupo que se chama Hezbollah em árabe, ou Hezbollah, como se fala na mídia em português normalmente. Então esse é o braço armado xiita dentro da Síria, cujas lideranças moram no Líbano, né? Então o Irã financia e mantém o Hezbollah na Síria como um seu aliado, provavelmente para barganhar ao fim de uma eventual vitória do Assad, barganhar alguma coisa ali com a Síria, e aí eu estou pensando em gasodutos, oleodutos, coisas do gênero, né? Então o Irã atua através do Hezbollah. E o Hezbollah quer que a guerra continue na Síria, para não ir para o Líbano, né? Porque o Líbano fica no norte de Israel, fica a oeste da Síria, né? E ali
E ali é uma região que também é conturbada. Muito castigada por guerras. Muito castigada por guerras. O Líbano, ali. o sul do Líbano, em 82 foram jogadas armas químicas no sul do Líbano, né? Pelo Estado de Israel, né? Fazendo o terrorismo de Estado que o sionismo radical dentro de Israel prega, né? Outra coisa, né? Não é, quando a gente fala de Israel, não é uma crítica ao povo judaico, pelo contrário, né? Tenho grandes amigos judeus, mas existem grandes defensores, por exemplo, da causa palestina dentro de Israel, judeus que defendem a causa palestina e não esse terrorismo de Estado, né, que gerou inclusive a morte das duas lideranças que chegaram o mais próximo, nos anos 90, o mais próximo de fazer um acordo de paz, que foram o Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, ambos mortos, né? Então, assim, o futuro ali é muito sombrio, assim. Eu não vejo uma terceira guerra mundial, mas eu vejo interesses fortes, de potências fortes na região e que vão gerar, na verdade, milhões, na verdade, de mortos e afetados por essa guerra, que no final das contas é uma guerra fratricida. Claro. Ela é financiada pelas grandes potências, mas é uma subdivisão do mesmo povo. Claro que sim. Né? Então, foi criada irmãos, pelos estrangeiros. O Sykes-Picot foi a essência dessa divisão. Foi a essência dessa divisão. Que ali tudo, durante a expansão do Império Árabe, depois do Império Turco, foi sempre administrado. Damasco, que é a capital da Síria, foi capital do Império Árabe dos Abássidas. Depois, Bagdá foi criada por eles. No Império Turco, antes da dominação da antiga Constantinopla, que é Istambul, Bagdá e Damasco foram capitais, era tudo uma coisa só. Isso é bom de conversar com um historiador, porque a gente aprende. Meu amigo, tem uma pergunta show de bola de um amigão meu, foi meu colega na escola Mário Quintana, o Ítalo Clay, e ele fala, olha que interessante, ó, se possível eu gostaria que fosse comentado o ditado latino, fazendo um paralelo com o contemporâneo, parafraseando o ditado latino. Ele bota em latim assim, mas eu vou falar a tradução em português. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. E para Kant vale o seguinte: se queres a paz, preocupa-te pela justiça. Um abraço para ti, meu amigo, que tá na Alemanha. Que legal, um abraço. Se vis passes. Se vis passem para bellum. Né? Se queres a paz, prepara para a guerra. Como eu falei. Agora. Ítalo, o nome dele. Não. E o do Kant. Se queres a paz, preocupa-te pela justiça. Na verdade, são dois opostos. São dois opostos. Uma versão que seria uma versão mais realista da realidade e outra uma versão mais idealista da realidade, uma versão mais assentada numa lógica que depois vai se transformar numa lógica discursiva, contemporânea, que tem uma grande importância de legitimação desse discurso da justiça internacional, etc. É uma grande fonte de legitimação, mas, na verdade, o mundo opera ainda com a guerra. Né? Eu não acredito que haja guerra. Eu acredito que haja guerras que não visam a paz naquele local, mas sim hoje a paz das grandes potências, o equilíbrio entre as grandes potências, o desenvolvimento da indústria bélica das grandes potências, que tem ali um tabuleiro, um simples tabuleiro de jogo. Então, a região do Oriente Médio me parece que tem conflitos armados que de forma alguma vão chegar à paz. Eu concordo. Achei bastante interessante a intervenção do Ítalo e digo que... valeu, Ítalo. Foi mais ou menos aquilo que nós tínhamos falado. A guerra, ela faz parte de todo o processo político, né? Uma grande potência, quando ela se planeja, e a China, como tu disse, ela tem que planejar uma possível guerra. Claro. Tem, inclusive, se preparar para isso. Nós, aqui no Brasil, por mais que a gente tenha... visto o Brasil ascender economicamente há um tempo atrás, o Brasil chegou a ser a 6ª maior economia do mundo, o Brasil nunca chegou a ter uma grande poderio militar de ser reconhecido por isso, e a gente tem um soft power muito
deficiente ainda. Né? O nosso soft power é baseado no futebol, né? No carnaval. O nosso idioma é pouquíssimo falado fora, a não ser nos países, né, que falam português. Ou seja, o Brasil carece ainda disso. Seria difícil a gente imaginar, né, uma questão como essa, mas a guerra, por isso que o Brasil talvez não tenha esse pensamento. Para o Brasil isso é uma questão que não seria, né, uma verdade, mas para as grandes potências com certeza. Com certeza, para as grandes potências. E em menor escala, o Brasil, na sua liderança regional, ele usa soft power e usa hard power também, né? Usa as duas coisas. Por exemplo, na Bolívia, eu fiz meu trabalho de doutorado sobre os indígenas da Bolívia e do Peru. Aí eu tive na Bolívia, e aí é uma história interessante, né? Eu estava lá num protesto que eles estavam fazendo, né, contra a construção de uma estrada pela OAS, empreiteira brasileira, e aí começaram, né? Malditos imperialistas brasileiros, né? E eu, falando em espanhol, estava com uma boina preta, por acaso, e a barba comprida, porque já estava 15 dias na Bolívia, andando de um lado para o outro, né? Gritei, sou argentino, fora malditos imperialistas brasileiros. Mas entrei na onda, né? Porque se eu dissesse que era brasileiro ali. Então, assim, a gente tem um soft power e um hard power que às vezes enfraquece o nosso soft power, que é esse poder de influência, né? Principalmente porque nós temos uma barreira ali que é a língua, né? Mas mesmo assim o Brasil passa por um momento em que o interesse dele é regional. Né? É regional. Quer dizer, hoje, nesse interregno... Bom, hoje o interesse do Brasil não é nenhum. É isso que quer dizer. Hoje o interesse não é nenhum. Porque até uns 2 anos atrás a gente tinha uma política externa de continuidade, que era a busca de uma liderança na América do Sul. E essas relações... Agora a gente não tem política externa. Essas relações sul-sul, né, Fábio, elas dão uma capacidade de diminuir a assimetria que existe. Exatamente, Por exemplo, uma iniciativa que foi muito importante foram aquelas tentativas de juntar grandes potências regionais. Os BRICS? Os BRICS, por exemplo, o IBAS. Todas essas siglas aí que foram grupos, né? Sim. Porque hoje em dia as organizações internacionais, elas são muito engessadas, elas não funcionam muito bem. A gente pode ver que mais contemporaneamente, muito mais do que a ONU, grupos como BRICS, IBAS, G20, G8, tem muito mais poder de ação do que as organizações internacionais que são engessadas. Né? Por exemplo, pega um Conselho de Segurança da ONU, os 5 membros permanentes têm direito de veto. Acabou. Né? Vai ficar parado. Exato. Queria mandar um abração pro meu amigo Márcio Nisoli, pro Túlio, e um abração para minha aluna querida, a Bianca Albuquerque. Meu amigo, chegamos ao final, infelizmente, passou rápido. Eu queria dizer, pessoal, que nós ficamos com um programa dividido em 2 partes. Eu vou deixar, porque o Facebook ele mantém, mas eu vou depois editar e vou juntar as 2 partes no programa só e vou colocar de novo. Então vocês podem ver as 2 partes separadas ou o programa depois. E amanhã esse programa já vai estar disponibilizado à noite no canal do YouTube também, já é editado também. Então, pessoal, muito obrigado. Nós tivemos uma audiência show de bola. E, meu amigo, queria te passar para as considerações finais, dizendo que foi uma grande honra te ter aqui e dizendo que quero que tu seja um parceiro do nosso programa Discutindo Atualidades. Vou te chamar em várias vezes, vou te chamar aqui para a gente falar da política nacional também. Vou te chamar para a gente falar dos imigrantes, mas já dizendo, né, para os nossos internet espectadores que vão se ver bastante por aqui. É um prazer mesmo estar aqui. Eu te adoro, Léo, como profissional, como pessoa, né, e topo na hora essa de ser parceiro do Discutindo Atualidades, né? Por mim, eu venho aqui seguidamente, né? Basta me chamar que eu tô às ordens. Então, meu amigo... E boa noite para os internet espectadores. Queria agradecer as tuas palavras, dizer que sou teu fãzão também. Quero mandar um abração pro meu amigo Marco Antônio Correia Colares. Marco Antônio, eu vi na semana passada. O Marco é um amigão, é parceiro do Discutindo Atualidades. Vai estar aqui comigo dia 11, que nós vamos entrevistar o professor Fábio Vergara Cerqueira. Sim. Sobre a questão da importância das humanidades. Sim. Vai estar direto aqui, vai participar. Eu já queria adiantar que nós estamos organizando um programa que vai ser um debate sobre os possíveis e prováveis, ou depois que sair os candidatos à presidência,
Já quero te deixar convidado também. Claro, o Marco vai estar aqui, o Cássio Furtado vai ser uma vai mesa ser uma bem cúpula, e bem diversa. Claro, né? exatamente. Quero dizer também que o Discutindo Atualidades vai estar sempre neste horário e nesse canal, contando com a audiência de vocês. Muito obrigado e um beijão e até a próxima, gurizada.